Olá, meus alunos da FUPAC Nova Lima, do curso de Direito do Trabalho. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou dar aqui com vocês continuidade aos temas tratados em nossas aulas, né? Nas nossas últimas aulas, nós falamos lá sobre a importância e a origem do direito do trabalho, proveniente principalmente dessas lutas de classe. Fizemos ali um panorama sobre como se dá a composição das normas, quais são as fontes de normas dentro do direito do trabalho, e fizemos uma análise dos princípios que regem a relação trabalhista. Na aula de hoje, eu vou conversar com vocês sobre a interpretação do direito do trabalho. E não poderia ser diferente. Veja só, o direito do trabalho, ele evolui com o tempo, às vezes muito mais rápido do que a legislação permite, não é mesmo? Quem um dia poderia imaginar essas novas formas de pactuação laboral? Quem imaginaria, por exemplo, esse transporte feito por aplicativo, né? Os Uber da vida, o próprio iFood, que é um aplicativo de entrega de alimentos. Quem imaginaria que as relações de trabalho evoluiriam a tal ponto a chegar desta maneira? Muitas vezes, então, é necessário fazer uma interpretação desse nosso direito do trabalho, para saber se a legislação, tal como qual foi redigida, se aplica hoje às novas tendências do mercado. E é exatamente por isso que nós passamos primeiro pelos princípios regentes do direito do trabalho. Uma das coisas que eu deixei claro para vocês lá é que o direito do trabalho ele se funda em valores, em princípios caros, que revelam a necessidade de proteção do respectivo trabalhador. E isso também conduz à interpretação do nosso direito. Vamos falar um pouquinho sobre essa interpretação. Eu costumo dizer que a interpretação da norma jurídica, ela atua em dois momentos fundamentais do fenômeno jurídico e que podem ali também ser classificados como fases da interpretação. Num primeiro momento, ele tem uma característica tipicamente política. Ela se caracteriza pela formação, né? Pela criação da norma. E isso a gente pode dizer, né, que é até uma fase pré-jurídica desta interpretação. Ou seja, ela antecede a própria elaboração da norma jurídica, que são basicamente, né, aqueles valores, aqueles fatos sociais que motivaram a criação da norma. Olha só nas nossas últimas aulas a construção que nós fizemos. Nós falamos da importância do direito do trabalho. Nós falamos daquela transformação, né, das relações de trabalho, onde eu tenho, né, uma revolução francesa, uma revolução posteriormente industrial, eu tenho uma quebra daqueles meios tradicionais de exploração, em que o trabalhador era completamente submisso à figura do empregador, e agora trabalhamos dentro de uma característica de livres iguais, né? E nós vamos vendo que os fatos sociais ocorrentes ali, as lutas de classe que se originaram, tiveram como fito fundamentar a elaboração da norma jurídica. Justificaram o porquê da norma jurídica ser elaborado daquela maneira, justificou o porquê dessa tutela do trabalhador com vistas a igualar
uma desigualdade no plano material, trazendo uma igualdade dentro do plano jurídico. Então, estas concepções, tudo aquilo, todo aquele contexto, todo aquele arcabouço histórico que fundamenta a criação da norma, ela também nos auxilia à interpretação. É saber o porquê aquela norma foi criada. Quando nós sabemos o porquê da criação daquela norma, nós sabemos interpretar os seus direcionamentos futuros. No segundo instante, e aqui tipicamente jurídico, ele é caracterizado pela compreensão, pela apreensão do sentido e da extensão da norma efetivamente elaborada para sua aplicação em um caso concreto. Em outras palavras, pessoal, eu estou querendo entender o que aquele texto legal, o que aquele texto normativo está dizendo, está direcionando para a aplicação em um determinado caso concreto. Vocês devem muitas vezes pensar, professor, a norma é clara, mas eu posso dizer para vocês que toda norma jurídica requer uma interpretação, por mais clara que ela apareça. Isso porque a clareza de uma norma jurídica, ela é sempre relativa. À medida que a mesma disposição normativa ela pode ser clara em uma situação, né, de aplicação ali imediata, ela pode ser duvidosa quanto à aplicação de casos novos, ainda não conhecidos ao tempo de elaboração daquela norma. Então, isso é extremamente relevante. Eu comecei essa aula aqui dizendo que a nossa sociedade, o nosso mundo globalizado, ele evolui. E evolui, esses fatos sociais evoluem e se transformam de sobremaneira que a ciência do direito, a norma jurídica, não consegue muitas vezes acompanhar essa transformação. Então, a ciência do direito, ela criou algumas condições para interpretar a norma jurídica. Ela criou uma ciência para isso, a qual nós denominamos de hermenêutica. A hermenêutica, ela pode ser conceituada como a teoria da arte de interpretar. A hermenêutica jurídica, ela tem como objetivo o estudo e a sistematização de processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. Para um estudo, né, aprofundado da hermenêutica, nós temos um livro que é tradicional, né? Recomendo ali a sua leitura, se possível, tá? Mas deixa ela como uma leitura subsidiária, né? Porque vocês vão ter ali aulas específicas que vão te deixar isso como uma doutrina de base, mas se tiver um tempo, né? É importante fazer essa avaliação. É o livro do Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. Muito bem, pessoal. Para fins tecnicamente doutrinários, tá? Fins doutrinários, nós podemos aqui fazer uma classificação dos sistemas interpretativos, tá? A primeira classificação que nós temos é a chamada interpretação conforme a origem. Interpretação conforme a origem. Trata-se da interpretação realizada pelas fontes do direito.
podendo ser, então, uma interpretação autêntica, quando ela é realizada pelo próprio criador da norma, como, por exemplo, a regra estatuída no artigo 510-D, parágrafo 3º da CLT. Essa regra, ela diz para nós o seguinte, olha, desde o registro da candidatura, fala aqui para nós, né, sobre o mandato de um dirigente sindical, e vem a norma explicando, né, o contexto, o conteúdo daquele diploma legal, ou seja, o próprio legislador dá a interpretação daquilo que ele quis dizer nesse dispositivo legal. E ele diz lá no artigo 510-D, parágrafo 3º, desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes de empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal, olha a explicação do legislador, entendendo-se como tal, a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Tá? Ou seja, o próprio legislador, nesse parágrafo, ele dá a interpretação do que ele entende como despedida arbitrária. Ou seja, todos aqueles casos que não se enquadrassem em um motivo disciplinar, uma falta grave cometida pelo empregado, um motivo técnico, né? Eu preciso de um trabalhador com uma qualificação profissional superior para registro daquela atividade, ou um motivo econômico, né? A empresa está passando por uma crise econômica e financeira, não se enquadrando dentro destas hipóteses, cujo legislador já conferiu interpretação, seria, portanto, uma dispensa arbitrária. Nós teríamos também, dentro desta interpretação conforme a origem, a interpretação jurisprudencial. O que é, Anderson, uma jurisprudência? Jurisprudências são decisões reiteradas de um tribunal acerca de um determinado assunto, formando ali, então, uma inteligência de que aquele padrão decisório é a forma de interpretação mais razoável para aquela questão. Repare, então, que a jurisprudência ela não é uma decisão isolada, proferida em um determinado caso, né, que não se repetiu mais, e sim decisões reiteradas, né? Uma sequência de decisões conferindo ali interpretação sobre aquele instituto dentro de umas respectivas causas, ok? E nós temos as interpretações doutrinárias. É aquela que ainda não encontra amparo na jurisprudência, também não está clara no texto normativo, mas ela é dada por juristas ao procederem à leitura, estudarem o tema, pesquisarem sobre o assunto e discorrer ali sobre a aplicação, né, desta norma jurídica dentro de contextos fáticos. Então, eu tenho uma interpretação dada pela doutrina do direito, né, por aqueles que estudam o direito. Uma segunda forma de interpretação, pessoal, lembrando que essa interpretação, então, conforme a origem, se divide em 3 facetas. A autêntica, dada pelo próprio legislador na norma, a jurisprudencial, proferida pelos tribunais, e a doutrinária, feita por doutrinadores do segmento jurídico. E nós vamos ter ali a interpretação conforme os resultados. Bom, vamos lá. Essa interpretação conforme os resultados, uma outra classificação do modo de interpretar, ela cuida-se de estudos sobre os efeitos que o ato interpretativo pode ter
e seu alcance naquele sentido. Nós podemos dividi-las, né, essa interpretação em duas facetas. A interpretação extensiva é aquela que amplia o contexto da norma, concluindo que a sua mera expressão gramatical não é capaz de definir o seu verdadeiro alcance. Em outras palavras, a interpretação extensiva, ela deve ser utilizada sempre que uma determinada norma usar expressões menos amplas, abrangendo apenas de forma implícita certas hipóteses pretendidas pelo legislador. Eu estou querendo dizer o quê? Que aquela norma, né, muito embora ela tenha contemplado somente uma determinada situação, pela interpretação extensiva, a interpretação feita conforme o resultado, eu entendo que ela pode alcançar outras categorias, outros fatos jurídicos. Já a interpretação conforme o resultado restritiva é aquela em que se conclui que o texto da norma jurídica é mais amplo do que o sentido por ela objetivado, devendo, neste caso, o intérprete restringir o seu alcance, ou seja, limitar a atuação da norma a um determinado segmento, a uma determinada situação. Nós temos também a interpretação conforme os métodos que nós vamos utilizar para interpretar. Nós podemos utilizar a interpretação quanto os métodos, uma interpretação gramatical ou linguística, que, em tese, seria uma interpretação que eu vou realizar a partir do exame literal do texto da norma jurídica, né? Eu quero fazer ali a busca sobre o significado daquelas palavras utilizadas, tentando ali amoldar o caso concreto na tipificação apresentada pela lei conforme o seu texto. Nós temos também um método lógico ou racional, que é aquela interpretação realizada a partir da busca da vontade exata da norma, que nós chamamos de mensagem do legislador, mens legislatores. É que a interpretação deverá dar prevalência à vontade. Ainda que a expressão linguística não tenha sido a mais adequada para expressar aquele contexto, eu tenho que buscar qual era a vontade do legislador no momento de celebração daquela norma. Temos também, né, dentro desta classificação, o método sistemático, que é aquele que a interpretação é realizada a partir do momento em que eu tento buscar uma harmonização da norma em relação ao conjunto de sistemas jurídicos em que ela se encontra integrada. Ou seja, eu tenho que entender que aquela norma ela não pode fugir ao padrão das demais lá contempladas. Então, eu busco uma interpretação que venha conservar a harmonia do conjunto de sistemas jurídicos. Eu tenho também um método teológico ou finalístico, que é aquela interpretação realizada a partir da concepção de que o sentido da norma está sempre em sua finalidade, ou seja, eu busco o motivo da existência daquela norma, qual foi a finalidade para a qual ela foi criada, e a partir de então eu tento definir qual é a interpretação daquele texto. E eu tenho também o método histórico, que é aquela interpretação realizada a partir do estudo do contexto histórico vivenciado no momento da criação daquela norma. É muito importante, gente, que nós venhamos entender que, ao interpretar uma norma jurídica, eu não preciso utilizar todos os métodos de interpretação, devendo ali o intérprete fazer a opção pelo método ou métodos que melhor se adeque
a situação de fato, o caso concreto que ele está examinando, buscando com isso o verdadeiro alcance e o sentido da norma, ok? Esses métodos e técnicas de interpretação, elas não são elas não são utilizadas, perdão, isoladamente, não se excluem, mas pelo contrário, elas se complementam e formam um conjunto, tá? Essas utilizações das diversas técnicas de interpretação permitem, então, que se alcance o verdadeiro sentido da norma jurídica. Ok, senhores? Então, são esses aqui os estudos acerca da interpretação do direito do trabalho. Vamos para o próximo conteúdo da nossa próxima aula.